Olá, minha gente, aqui quem fala é o Lucas Duquesi para comandar o papo de redação desta segunda-feira, véspera de feriado de 9 de julho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Redação mais uma vez, sempre nesse horário de segunda a sexta-feira, repercutindo as principais notícias do dia, especialmente aí dessas últimas horas, dessa tarde, né, minha gente, aqui no Grupo Folha. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Hoje temos aqui notícias do caso Jânio e Flávia. Temos também notícias aí envolvendo pesca no sul do estado, incluindo aí um projeto para poder ampliar até 2031 a proibição da pesca do tucunaré em 4 rios lá do sul do nosso estado. Tem também aí uma acusação aqui contra a FEMAR de supostamente favorecer empresas de pesca esportiva na mesma região ali no Baixo Rio Branco. E muito mais, gente. Fique ligado aí com a gente. Esse é o nosso papo de redação para trazer a você as principais notícias do dia. Então, o nosso convite também para você enviar seu comentário para o 999715300 e também tem a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Eu quero começar essa edição resumindo aí um pouco de como é que foi essa coletiva, essa entrevista coletiva chamada aí pela Polícia Civil para falar muito do caso Jânio e Flávia, né, nessa segunda-feira, né, e aí foi uma espécie de coletiva para defender, negar, na verdade, suposta interferência por parte de autoridades do Estado e aí defender o chefe maior do Estado, o governador Antônio Denário, né. Foi uma entrevista também com um pretexto para esclarecer os próximos passos após a conclusão do inquérito policial, né? Esse inquérito policial ele pode ou não ter desdobramentos e, em resumo aí, isso vai depender do que a Justiça de Roraima vai decidir. Mas algumas coisas que chamaram a atenção nessa coletiva de imprensa, né? Foi, primeiramente, a fala do delegado João Evangelista, que é o chefe das investigações do caso que apura o assassinato de Jânio Bonfim de Souza e da Flávia Aguilar Dutti, né? Isso aconteceu em 23 de abril, né? E a suspeita é de que se há uma disputa de terras que motivou aí esse assassinato. E é o seguinte, gente, uma fala dele foi para negar a interferência de autoridades nesse caso. Lembrando que também, só para a gente contextualizar, minha gente, porque o capitão da Polícia Militar, Elton John da Silva de Souza, de 48 anos, que é um dos suspeitos de envolvimento nesse caso, né? Ele está preso, é o único suspeito que está preso por conta desse caso, né? Tá na cadeia mesmo, né? E em depoimento no dia 27 de maio, em que a gente também repercutiu aqui, o capitão da PM citou uma possível interferência na apuração por parte de Antônio Denário, do comandante-geral da PM, Coronel Miramilton Goiano de Souza, e da delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda Moura. Lembrando também que esses 3 negam totalmente as acusações, inclusive a Darlinda Moura estava lá na coletiva de imprensa justamente para reforçar a sua negativa, né, de envolvimento com esse caso. Eu vou abrir aspas aqui para o delegado. Ele falou o seguinte, o João Evangelista: "Estou afirmando que não houve interferência alguma nas investigações, muito pelo contrário. As investigações foram com total fomento da Delegacia Geral, da Secretaria de Segurança e do próprio governo", fecha aspas para o João Evangelista. Inclusive, gente, o inquérito chefiado por ele denunciou 4 pessoas por envolvimento direto no homicídio qualificado de Jânio e Flávia, que é o caso aí do empresário Caio de Medeiros Porto, que está foragido, o Elton John, o único que continua preso, o Johnny de Almeida Rodrigues, que foi para a prisão domiciliar, e Davis Jesus Mundarães Vegas, o venezuelano que está foragido e é funcionário do Caio, né? Ao lado de Evangelista, a Darlinda Moura voltou a negar seu envolvimento com o caso e defendeu o governador. Ela afirmou que Denário nunca, em momento algum, em qualquer momento das investigações, interferiu nessa apuração. A Darlinda garantiu que a Polícia Civil vai continuar a fazer seu trabalho e prometeu apurar tudo para ver se há provas, pelo menos indícios, de que os fatos aconteceram. E a pergunta que paira é o seguinte: será que o suposto envolvimento dessas autoridades, né, que foi denunciado aí pelo capitão da PM, vai ter novos desdobramentos, vai ter novas apurações, né? Porque a principal dúvida era essa, né? A gente já tinha em mente do que a gente iria questionar a respeito disso, e aí
o João Evangelista foi lá exatamente para esclarecer como é que vai ser o transcorrer daqui para frente, né? E uma vez concluído esse inquérito, o delegado do caso afirmou que depende de ordem da Justiça de Roraima para apurar o envolvimento de autoridades, como o governador, que tem foro privilegiado, e até mesmo a possível participação de Genivaldo Lopes Viana e Luiz Lucas Raposo da Silva, aqueles dois inicialmente que foram presos, né? Os primeiros presos aí por conta do envolvimento nesse caso. Esses dois, o Genivaldo e o Luiz Lucas, tiveram as prisões preventivas convertidas em medidas cautelares. E aí o delegado confirmou o seguinte também, que a investigação aponta que podemos ter outras pessoas envolvidas direta ou indiretamente no caso. E aí ele disse também que se há um mandante ou mais alguém envolvido, isso poderá ser apreciado futuramente se a justiça assim determinar. Inclusive, se o caso da disputa por terras em si, né, que é um fato à parte, né? Pouco se falou da disputa por terras, mas falou do homicídio. Claro que, evidentemente, né, são vidas em jogo, são vidas que foram perdidas, e isso tem a maior relevância possível, né? Mas também isso vai depender da justiça, a questão da apuração da possível disputa por terras, né? A Fazenda 3A, que acabou motivando aí a morte desse casal. Uma outra coisa que chama a atenção nessa coletiva é o delegado classificar o depoimento do capitão da PM, Elton John, como inusitado, porque no final do inquérito ele resolveu revelar informações que até então eram desconhecidas sobre o caso, com o envolvimento de pessoas que sequer haviam sido citadas na investigação. Ele até disse que acredita que parte da fala do policial pode não ser verdade e afirmou que aguarda uma oportunidade para apurar mais detalhes sobre esse trecho do depoimento. Porque ali, como ele fala aí a questão do foro privilegiado, né, que envolve até a possível participação do governador, que ainda vai ser apurado, né, é porque ele não pode nem sequer analisar documentos, fazer pesquisas sobre alguém que é protegido por foro privilegiado. É uma ênfase que ele fez aí sobre isso, né? E, por fim, João Evangelista concluiu que o empresário Caio Porto, um dos foragidos do caso, não demonstra qualquer interesse em se entregar à polícia. Também disse que, isso falas do delegado, né, de que não houve por parte dele qualquer vazamento de informações a respeito disso. Então, vou passar para um outro assunto aqui, gente, que é um projeto de lei apresentado pelo governador Antônio Denário à Assembleia Legislativa de Roraima, em que o seguinte, é um projeto de lei que amplia de 5 para 10 anos a proibição da pesca comercial e amadora do peixe tucunaré da Amazônia, nos rios Água Boa do Univini, Itapará, Cheruini e Jufari, no sul do estado. Essa lei, na verdade, está vigente desde novembro de 2021, e aí a ideia do governador é que essa proibição vá até 2031, só que excetua as categorias de pesca esportiva e de pesca para subsistência dos moradores ribeirinhos que vivem nesses cursos d'água que cortam municípios como Caracaraí e Rorainópolis. E para finalizar aqui, gente, esse assunto, o Denário explicou aos deputados estaduais que o sul de Roraima sofreu com os efeitos da última forte estiagem. Ele disse também que se tornou imensurável avaliar o tamanho dos danos, dada a grande quantidade de peixes dizimados por falta de oxigênio nas águas em rios com lâminas d'água cada vez menores que os expuseram a temperaturas extremas. Então vamos acompanhar aí como é que vai ser o transcorrer, o andamento desse projeto, né? Lembrando que a Assembleia está de recesso, ou seja, lá para o dia 6 de agosto esse projeto vai tramitar de uma forma mais acelerada na casa. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui a Adriele Lima, para a gente não fugir um pouco desse assunto de pesca, né, Adriele? Primeiramente, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Papo de Redação mais uma vez. Oi, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Obrigado pelo convite. Valeu, sempre uma honra receber você aqui, Adriele. É o seguinte, a FEMAR, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, está sendo acusada de favorecer empresas de pesca esportiva no Baixo Rio Branco. E aí você vai explicar para a gente que acusação é essa, o que está acontecendo sobre esse caso. Exatamente, Lucas. Alguns empresários entraram em contato com a Folha para denunciar essa situação que está acontecendo, né? Porque em maio o órgão ele suspendeu a tramitação de todos os processos de solicitação
para a prática das unidades de conservação do estado de Roraima para a prática esportiva, né, de pesca esportiva, no estado de Roraima. E na época a portaria ela não mencionou os fundamentos técnicos nem jurídicos para justificar a proibição. E as autorizações mantidas, que já tinham de barcos, foram mantidas, foram só essas, né. E aí, desde então, esses empresários denunciam que eles não conseguem emitir as suas licenças, mas outras empresas estão conseguindo emitir a sua licença. Sim. Um deles, né, ele procurou reportagem para fazer essa denúncia e disse que para ele conseguir a licença do barco dele levou mais de 1 ano e meio. Um outro empresário falou que a emissão, que ele trabalha na pesca esportiva há 17 anos e ele havia solicitado a renovação da autorização da licença de pesca esportiva, porém, na última etapa do processo, a licença foi cancelada. Abre aspas. Isso aconteceu há uns 3 ou 4 anos, eu perdi a minha licença sem nem saber o motivo, mas já estava com todos os pacotes vendidos. Tive que alugar outro barco, fui perseguido, me embargaram e depois multaram. Meu flutuante estava lá, ancorado, esperando a licença, mas a FEMAR ainda não afundou. Mas a FEMAR ainda afundou o barco. Fiquei com um prejuízo enorme, estou cheio de dívidas até hoje. A FEMAR sempre agiu com os próprios interesses, fecha aspas. Essa vai falar de um dos denunciantes, né, sobre essa questão de que a FEMAR está favorecendo alguns empresários para fazer a pesca esportiva lá no Baixo Rio Branco, mas que esses outros, que são, acho que vamos dizer assim, menores, eles não conseguem emitir a licença e agora estão proibidos aí de conseguir trabalhar, né? E até o momento a FEMAR se cala sobre isso, né? Exatamente. A FEMAR foi procurada pela reportagem, muito estranho isso, mas até agora não obteve retorno, né? Então, aí, a gente está apurando esse caso, acho que desde a semana passada, né? Sim, é verdade. Desde a semana passada, então... até hoje, até essa segunda-feira, não houve retorno da FEMAR, o que não é diferente, porque todas as vezes também que a gente procura a FEMAR sobre outros assuntos, como no tempo da queimada, a FEMAR sempre demorou um pouco mais para responder sobre essas questões. Que situação, né? Vamos esperar, né? Alô, Glicério Fernandes, vamos responder a nossa reportagem aí, que a gente... Não é pra gente, né, gente? Mas para essas pessoas que dependem dessa pesca, né? Acho que merecem uma resposta para saber o que está acontecendo. É uma fonte de renda, né? Claro. A pessoa vai lá, eu trabalho com pesca, agora eu não posso mais pescar. Exatamente. É complicado, realmente. E logo do sul do estado, né? Está fervendo aquela questão da pesca lá. Acho que o turismo também está sendo impulsionado lá no sul do estado, no Baixo Rio Branco. Vamos esperar com que a FEMAR dê uma resposta, né, para essas pessoas. Obrigado, Adriele, pelas informações, pela participação aqui. Uma excelente semana. Espero com boas notícias para a gente. Nada, né? Lucas. Também espero que sejam boas notícias essa semana. Então, minha gente, a gente vai voltar, na verdade, a falar de polícia, né? Especificamente, polícia civil. Que é o seguinte, minha gente. Já faz 2 anos de um caso que repercutiu muito aqui na cidade, né, que foi o assassinato de um homem, né, em frente a um motel, e que agora, né, 2 anos depois, a família desse homem, desse rapaz, ela está cobrando por justiça, né, por conta desse assassinato que, segundo a família, né, não avançou muito, né, na questão de esclarecer, de dar uma resposta para a sociedade, especialmente para a família desse rapaz. Quem vai contextualizar melhor essa situação é a Aisha Baidon, que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Aisha, ao nosso podcast. Em primeiro lugar, queria que você, primeiramente, relembrasse, né, esse caso, só para a gente contextualizar aqui, e você falar um pouco como é que está o sentimento da família em torno disso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, gente. O Reginaldo, ele foi assassinado em janeiro de 2022 e hoje, depois de 2 anos e 5 meses, a família procurou a Folha para falar que o MP ainda não conseguiu concluir o caso por falta de provas que deveriam ter sido passadas pela Polícia Civil até março desse ano. Sim. Aí eles falaram que as provas seriam a quebra de sigilo do celular, e as imagens da câmera do motel não foram repassadas para o MP. O MP disse que não pode fazer nada até a Polícia Civil entregar as provas. Então a origem do problema está na Polícia Civil? Sim. Segundo a família, né? De acordo com eles, é a falta de prova. E aí o irmão da vítima, o Renato, ele falou que já chegou aí até a Polícia Civil para entender o porquê que as provas não foram entregues. E quando ele chega lá, todas as respostas que ele tem, porque não foi só uma vez que ele foi, é de que a Polícia Civil está sucateada, que não tem viatura, o delegado estaria de férias, e por este motivo as provas não foram entregues. Sim. Só que a mãe da vítima, que é a dona Angélica, falou que casos recentes já foram solucionados, a Polícia Civil já chegou a entregar provas de casos recentes, e ela quer entender o porquê que o do filho dela ainda não foi
Sim. solucionado, porque só faltam as provas que já estão com a Polícia Civil, por que elas não foram entregues? E o que ela quer é justiça. Claro. Eu entendo, né, perfeitamente, né? Eu acho até que quando um caso acaba tomando uma repercussão maior, como esse caso do Jânio Flávia, né, que a gente acabou de falar aqui, a gente abriu essa edição falando do caso das vítimas lá da Vicinal do Surrão, né? Parece que a impressão que se dá é que o caso ele vai andando mais rápido, né? Mas é esse o nosso papel, né, Aisha? Quando a gente começa a cutucar, né, essas coisas, né, há a intenção maior de acelerar esse caso. Mas, evidentemente, isso acaba expondo um problema muito sério que é a Polícia Civil, né? Apesar dessas convocações de policiais civis, delegados, né, de escrivães, que mais? Questão entrega de viaturas até. Isso, segundo boa parte das lideranças da Polícia Civil, né, dos sindicatos, eles afirmam que ainda não é o suficiente, né? E isso acaba expondo uma situação muito séria e que quem acaba sendo penalizado é a própria população, né, Aisha? E eu acho que é o sentimento que a família está tendo nesse momento, né? É porque o empresário suspeito de assassinar o filho dela se entregou à polícia, Sim. mas agora ele tá solto. Então ele Sim. tá vivendo aí livremente e o filho dela não vai voltar. O cara tá solto. Sim, ela diz que o cara está solto, vivendo como se nada tivesse acontecido. E ainda afirma que a família está ameaçando ele. Caramba, isso realmente é complicado. É sério, né? E eu acho que a Polícia Civil, o Ministério Público, né, tem que dar uma resposta muito rápida a isso. Já são 2 anos desse caso e a gente vai acompanhar, vai ver se alguma coisa vai mudar, né? A gente espera que mude, né? A gente quer, na verdade, nosso desejo também é que seja esclarecido da melhor forma possível. Aisha, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Até uma próxima. De nada, Lucas. Precisando, a gente tá aqui. Tamo junto. Então, a gente vai encerrar o nosso papo de redação de hoje, agradecendo demais a sua companhia, né, na sua audiência aqui no nosso podcast, que sempre de segunda a sexta-feira repercute as principais notícias do dia. Amanhã é feriado, mas a gente vai estar aqui com força total com a nossa equipe no Grupo Folha de Comunicação, né? Seja na rua ou seja na redação, a gente está aqui trabalhando, né? Amanhã tem uma programação vasta, né, de aniversário, né? Corrida 9 de julho, show do Tony Garrido. Então a nossa equipe está empolgada aí para trazer as notícias para você nesse feriadão de 9 de julho, 134 anos. Já antecipo a minha singela homenagem, a minha menção honrosa ao município de Boa Vista, que me acolheu tão bem nesses últimos 25 anos que eu estou aqui. Eu tenho o maior prazer de falar bem do nosso município. Eu me sinto muito acolhido, né? E eu acho que a cidade de Boa Vista merece todas as homenagens possíveis e das melhores formas possíveis, né? Para honrar a história da nossa população guerreira que tanto move da melhor forma essa cidade de Boa Vista. A capital mais setentrional do nosso Brasil. Muito obrigado, minha gente, mais uma vez. E aproveitar e convocar você a seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Folha FM 100.3 no YouTube e no Facebook. E tem também a rede social, a gente está também no Instagram, né, gente? @ Rádio Folha BV. E o meu Instagram pessoal, @LucasLuquezzi, LUCKEZE. Muito obrigado, minha gente. Voltamos amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser.